Ele inspirou gerações e ainda inspira. Mas antes da glória, havia apenas um garoto em São Paulo: Ayrton Senna, a origem de um campeão. No Biografias do Poder você vai conhecer tudo. Se inscreva e fique até o final. Capítulo 1. As raízes de um campeão. O nascimento de Ayrton Senna da Silva, em 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo, marca o início da trajetória de um dos maiores ídolos esportivos da história. Filho de Milton da Silva, um empresário bem-sucedido do ramo metalúrgico, e de Neide Senna da Silva, Ayrton cresceu em uma família de classe média alta, cercado de conforto, mas também de disciplina e valores muito firmes. Desde cedo, a figura do pai foi determinante. Milton enxergava no filho uma energia incomum, uma curiosidade insaciável e uma coordenação motora muito acima da média para a idade. Ainda criança, Ayrton revelou traços que o acompanhariam pela vida inteira: a timidez, a introspecção e, ao mesmo tempo, uma obsessão quase perfeccionista pelo que fazia. Gostava de desmontar brinquedos, entender como funcionavam os mecanismos e passava horas em atividades minuciosas sem se distrair. Esse comportamento chamava a atenção dos pais, que logo perceberam que o menino não era comum. Primeiros passos em São Paulo. A infância de Ayrton se desenrolou em um bairro tradicional paulistano, o Jardim São Paulo. Ali, ele vivia cercado de amigos, mas era diferente de muitos deles. Enquanto outros meninos estavam satisfeitos em brincar de bola ou de esconde-esconde, Ayrton se interessava por carrinhos, bicicletas e qualquer objeto com rodas. A velocidade já o fascinava. Seu pai, Milton, que sempre teve paixão por carros, construiu para o filho um pequeno kart improvisado com motor de cortador de grama, quando Ayrton tinha apenas 4 anos. Esse presente mudaria para sempre os rumos da família. Ayrton mal alcançava os pedais, mas demonstrava uma facilidade impressionante para controlar a máquina. O kart rodava pelo sítio da família em Tremembé, no interior de São Paulo, onde passavam fins de semana. Foi nesse espaço de liberdade que o menino começou a experimentar a sensação de velocidade e controle que o acompanharia pelo resto da vida. A disciplina familiar. A família de Ayrton não era de excessos. Apesar da boa condição financeira, Neide, sua mãe, fazia questão de educar os filhos com disciplina rígida. Ayrton, sua irmã mais velha Viviane e o irmão mais novo Leonardo cresceram em um ambiente de respeito, fé cristã e valores sólidos. A religião, aliás, se tornou um pilar da vida de Ayrton desde cedo. A mãe sempre ensinava que o talento era um dom de Deus e que a dedicação era a forma de honrá-lo. Essa espiritualidade não era apenas ensinada, mas vivida diariamente. O pequeno Ayrton rezava, aprendia a importância da honestidade e da humildade e carregaria essas convicções até o fim da vida, mesmo quando já era uma estrela global. A infância tímida e os primeiros sinais de genialidade. Na escola, Ayrton se mostrava aplicado, mas não brilhava como aluno exemplar. Era distraído em algumas matérias, pois sua mente parecia estar sempre voltada para os movimentos e a mecânica. Professores e colegas notavam sua timidez extrema. Não era de falar muito, mas quando o assunto envolvia carros, motores e velocidade, seu olhar brilhava e sua postura mudava. Um episódio marcante de sua infância foi quando, com apenas 7 anos, ele mostrou uma coordenação motora fora do comum ao aprender a dirigir um Jeep da família. Enquanto outras crianças ainda estavam aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas, Ayrton já manejava um veículo de verdade com surpreendente habilidade. O primeiro kart de verdade. Em 1970, aos 10 anos, Ayrton ganhou de seu pai o primeiro kart oficial, fabricado artesanalmente por um mecânico amigo da família. Foi o ponto de virada.
Ayrton passava horas treinando, repetindo manobras, testando frenagens e curvas, enquanto Milton observava, orgulhoso, o filho desenvolver um estilo de pilotagem que parecia nato. Ayrton demonstrava uma capacidade técnica impressionante para perceber detalhes do motor, da pista e até do vento. Enquanto outras crianças apenas se divertiam, ele já buscava entender como melhorar o desempenho. Essa busca incansável pela perfeição, ainda na infância, moldaria o campeão que estava nascendo. O incentivo e os sacrifícios da família. Apesar das condições confortáveis, a família precisou fazer escolhas importantes para apoiar Ayrton. Cada kart, cada peça, cada viagem para competições exigia investimento de tempo e dinheiro. Milton era o principal incentivador, mas também o crítico mais exigente. Cobrança e incentivo andavam lado a lado. Ayrton, mesmo criança, entendia que tinha uma responsabilidade: honrar os esforços que a família fazia para que ele pudesse correr. Neide, por sua vez, tinha sentimentos ambíguos. Por um lado, apoiava o talento do filho. Por outro, temia pelos perigos da velocidade. Mais cedo percebeu que lutar contra aquela vocação seria inútil. Ayrton simplesmente nascia e renascia a cada vez que sentava em um kart. O menino Ayrton, fora das pistas. Fora das pistas, Ayrton tinha uma vida simples e reservada. Gostava de nadar, andar de bicicleta e jogar futebol com amigos. Apesar da timidez, era competitivo em qualquer atividade, não suportava perder nem em jogos infantis. Essa característica às vezes causava conflitos com amigos e irmãos, mas também mostrava o espírito incansável que o acompanharia até a Fórmula 1. Outro traço forte era sua ligação com a natureza. No sítio da família, Ayrton passava horas observando animais, pescando ou apenas contemplando a paisagem. Esse lado introspectivo contrastava com o piloto destemido que já se desenhava. O início da jornada. Ao final da infância, Ayrton já havia deixado claro que sua vida giraria em torno das pistas. Cada volta em um kart representava não apenas diversão, mas um ensaio para algo maior. Seu pai via no filho um potencial extraordinário, e o próprio Ayrton começava a se dar conta de que tinha um dom raro. Naquele momento, ninguém poderia prever que o garoto tímido do Jardim São Paulo se tornaria um dos maiores ícones do esporte mundial. Mas todos que o cercavam percebiam algo diferente. A combinação de talento natural, disciplina, fé e obsessão pela perfeição. Esse era o alicerce de uma história que estava apenas começando. O menino Ayrton Senna da Silva ainda teria muito a mostrar, mas suas raízes já estavam firmemente plantadas. O despertar no kart. Se a infância de Ayrton Senna foi marcada por disciplina, fé e um talento precoce, foi no kart que essa mistura começou a se transformar em algo maior. A revelação de um piloto nato. A máquina simples, com estrutura leve e motor modesto, tornou-se o palco onde o garoto tímido encontrou sua voz, sua identidade e, sobretudo, sua paixão incontrolável pela velocidade. O primeiro contato competitivo. Aos 13 anos, Ayrton participou de sua primeira corrida oficial de kart em Interlagos. O ambiente vibrante das competições, o cheiro de gasolina misturado à borracha queimada e o barulho ensurdecedor dos motores foram suficientes para despertar nele um entusiasmo arrebatador. Ayrton, que até então se divertia em treinos informais, descobria ali o gosto pela competição organizada, pelo confronto direto, pelo desafio de medir forças contra outros jovens. Não demorou para que todos notassem algo diferente naquele menino magro, de olhos claros e olhar concentrado. Enquanto muitos pilotos da mesma idade se contentavam em apenas acelerar, Senna já demonstrava uma leitura incomum das pistas. Ele entendia como fazer curvas com mais precisão, como escolher o traçado ideal e até como aproveitar detalhes aparentemente banais, como o relevo ou pequenas ondulações no asfalto, para ganhar milésimos preciosos. O estilo de pilotagem. Desde o início,
Ayrton mostrou um estilo agressivo e corajoso. Não tinha medo de ultrapassar, mesmo em espaços mínimos. Tinha um talento natural para frear mais tarde do que os adversários, mergulhando por dentro da curva com audácia. Mas, ao mesmo tempo, combinava essa ousadia com uma técnica refinada. Seu controle do kart era tão delicado que parecia sentir a pista através das mãos e dos pés. Uma característica logo chamou a atenção: sua habilidade em condições adversas. Quando a chuva caía sobre a pista, Ayrton parecia se transformar. Enquanto os outros pilotos enfrentavam dificuldades, ele encontrava aderência onde ninguém via, guiando como se estivesse em pista seca. Esse dom para pilotar na chuva se tornaria no futuro uma de suas marcas registradas na Fórmula 1. As primeiras vitórias. As vitórias não demoraram a aparecer. No kartódromo de Interlagos, Ayrton começou a colecionar troféus e a chamar a atenção dos veteranos. Não era apenas a velocidade, mas a postura. Mesmo tão jovem, encarava cada corrida como se fosse a mais importante da sua vida. Concentrava-se horas antes da prova, ajustava o kart com atenção obsessiva e revisava mentalmente o traçado. Essa preparação psicológica e técnica fazia dele um competidor temido. Em 1974, com apenas 14 anos, Ayrton conquistou o Campeonato Paulista de Kart. No ano seguinte, sagrou-se campeão brasileiro. Esses títulos abriram caminho para competições cada vez maiores e a família passou a viajar pelo país, acompanhando o garoto prodígio que se tornava uma promessa concreta do automobilismo. O ambiente do kart e a relação com os mecânicos. O kartismo no Brasil da década de 70 era um ambiente simples, marcado pela paixão e pelo improviso. Os pilotos, em sua maioria adolescentes, dividiam boxes apertados, ferramentas emprestadas e motores muitas vezes remendados. Nesse cenário, Ayrton desenvolveu uma relação especial com os mecânicos. Ele não apenas pilotava, gostava de entender cada detalhe da máquina. Observava o trabalho dos técnicos, fazia perguntas, aprendia sobre carburadores, embreagens e ajustes de chassis. Essa curiosidade lhe dava vantagem, pois sabia traduzir sensações de pista em informações precisas, facilitando os acertos do kart. Era como se fosse, ao mesmo tempo, piloto e engenheiro. Essa interação com a parte mecânica seria um diferencial em toda a sua carreira. Mais tarde, na Fórmula 1, Senna se destacaria justamente pela capacidade de conversar com os engenheiros em um nível profundo, descrevendo com precisão o comportamento do carro. Rivalidades e espírito competitivo. O kart também foi a escola onde Ayrton aprendeu a lidar com rivalidades. Ele não aceitava perder. Cada derrota era vivida com intensidade, muitas vezes trazendo lágrimas de frustração. Mas esse inconformismo alimentava sua determinação. Em vez de se abalar, treinava ainda mais, buscando corrigir cada detalhe que pudesse ter custado a vitória. Aos poucos, seu nome começou a circular entre os amantes do esporte. Nos campeonatos nacionais, Ayrton já era visto como o menino a ser batido. A imprensa esportiva, embora ainda tímida na cobertura do kart, começava a citar sua precocidade e a apontá-lo como uma promessa para o futuro. O kart como escola de vida. Mais do que vitórias, o kart ofereceu a Ayrton lições que ele levaria para sempre. Aprendeu a importância da preparação, da disciplina, da leitura do adversário e da paciência para esperar o momento certo de atacar. Aprendeu também a conviver com as dificuldades, viagens longas, condições de pista precárias e até injustiças ocasionais nas decisões de comissários. Nesses anos, consolidou-se também a relação de confiança com o pai. Milton era ao mesmo tempo incentivador e crítico severo. Não poupava broncas quando Ayrton cometia erros, mas estava sempre ao lado para apoiar. Essa cobrança moldou o caráter competitivo do filho, que se acostumou a buscar constantemente a perfeição. Primeiras competições internacionais. O talento de Ayrton logo ultrapassou as fronteiras do Brasil.
Em 1977, com 17 anos, ele participou do Campeonato Mundial de Kart na Suécia. Embora não tenha vencido, impressionou pela velocidade e pela maturidade em pista. Para o jovem piloto, foi um choque cultural. Competir contra os melhores do mundo, muitos com equipamentos superiores, mostrou que havia ainda muito a aprender, mas também lhe deu confiança. Ayrton percebeu que podia encarar de igual para igual os grandes nomes do kartismo mundial. Essa experiência despertou nele o sonho de seguir carreira internacional, algo que parecia distante, mas que começava a se desenhar. A vida fora do kart. Apesar da intensidade no esporte, Ayrton ainda era um adolescente vivendo experiências comuns. Gostava de música, de estar com amigos e de praticar outros esportes, especialmente futebol. Continuava tímido, mas aos poucos desenvolvia mais segurança em si mesmo. No entanto, sua mente estava sempre ocupada com o kart. Cada vitória era saboreada, mas cada derrota era analisada em detalhes. Ele carregava consigo cadernos de anotações, registrando ajustes, sensações e estratégias. Essa dedicação obsessiva era algo raro em sua idade e mostrava que ele enxergava o kart não apenas como diversão, mas como uma missão de vida. Um futuro promissor. Ao final da década de 70, Ayrton já era tricampeão brasileiro e campeão sul-americano de kart. Tornou-se o piloto a ser observado no cenário nacional e internacional. O menino tímido de São Paulo havia se transformado em um competidor feroz, respeitado por sua técnica, determinação e, acima de tudo, pela impressionante capacidade de superar adversidades. Era apenas o começo. O kart tinha sido a escola perfeita. Formara um piloto completo, com habilidades técnicas, mentais e emocionais. A partir dali, o caminho apontava para a Europa, onde Ayrton enfrentaria desafios muito maiores e daria início à escalada rumo à Fórmula 1. Mas para sempre o kart permaneceria como sua paixão verdadeira. Anos depois, mesmo já consagrado como tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton repetiria em entrevistas: "O kart foi a época mais feliz da minha carreira. Lá era puro, era corrida de verdade, sem interesses externos. Era apenas piloto contra piloto." E aí, meu povo, se você achou que o capítulo 1 foi show, prepara o coração, porque o capítulo 2 é pura adrenalina. O salto para a Europa, se superando a cada curva, já mostrando que o bagulho é doido mesmo. Vai ser emoção do começo ao fim, então não perde essa. Se liga e já se prepara para dar aquele grito de "é campeão!"